A partir de agora, está entrando no ar a entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Terça-feira, dia 6/2/2018. E hoje estamos tendo a grata satisfação em receber em nossos estúdios, vamos se dizer assim, o nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Ézio Fusco Júnior, né? Dr. Ezinho, hoje veio dar a grata satisfação de vir aqui para a gente bater um papo, contar um pouquinho da história do Dr. Ézio Fusco. Muita gente conhece, sabe que é um advogado renomeado na cidade e faz parte também da Câmara Municipal. Doutor Ézio, seja muito bem-vindo, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na nossa Rádio Vitrine. Obrigado, Valério, obrigado a todos da Rádio Web. A satisfação é minha, eu que tenho que agradecer o convite, realmente é um prazer estar aqui na sua frente para a gente falar um pouco de Botucatu, né? Isso. Não só da minha pessoa, isso é o menos importante, mas para a gente falar de algumas coisas de Botucatu. Sem dúvida nenhuma. Olha aqui, já tem gente conectada conosco aqui, a Paula Gonçalves, o Elber Pimentel, a Simone Domingues, Mauro Neres, nosso amigo Maurão. Maurão, Bar do Maurão, lá. Lá do Bar do Maurão. Um abraço para ele. Isso aí, o pessoal já está conectadinho conosco aqui. Ezinho, vou chamar assim porque doutor, claro, né? A nossa amizade eu acho que não precisa chegar tanto como o doutor. Claro. Tivemos uma boa relação há bons tempos atrás. 30 anos, não valeu. 30 anos atrás, quando eu gostaria de saber um pouquinho do senhor também, antes da gente entrar no assunto. O Ezinho, antes do advogado, como foi o Ezinho em Botucatu? Antes de se tornar advogado hoje, criminalista, trabalhista, que atua em grande área. Quem foi o Ezinho? Bom, Valério, meu pai e minha mãe, eles são de Pardinho. Se casaram lá e naquela época todo mundo ia para São Paulo trabalhar, né? E ambos, depois do casamento, foram para lá. Foram morar em Osasco, eu acabei nascendo em São Paulo, mas logo depois, com 2 anos, eles voltaram para Botucatu e meu pai teve ramo de bar. Ele teve durante muito tempo aquele bar Centenário, depois virou Folclórico, bar de Botucatu ali na Rua Amando, em frente à Casa Pópolo, antigamente, Casa Teixeira, do Dai Teixeira. Isso, né? Mesmo, é verdade. E ficou durante muito tempo ali que eu cresci, trabalhando no bar com ele. E quando eu prestei vestibular, né? Depois meu pai entrou no bar da associação, o Dai Teixeira presidente, você lembra disso? Isso, me lembro. Fui trabalhava com ele. E daí eu passei na faculdade, no vestibular, e fui fazer direito em Bauru e ajudar meu tio, que tinha se aposentado num banco, meu tio José Roberto Pópolo. Ele montou uma cantina italiana lá. Então eu fui trabalhar com ele e fazer a faculdade de Direito. E depois disso voltei para Botucatu e fiz estágio com o Dr. Barbosa de Almeida, pai do Beto da Gold Silver, que era desembargador na época, né? Tá hoje aposentado. Trabalhei com ele também e depois comecei a advogar. E dali para frente é essa história que você conhece. Então. E dentro, né, no meio dessa história toda, quando começou o Dr. Ézio a ser um advogado, conhecendo o Junô, passou a conhecer o Junô, teve amizade com o Junô, com o Joseí. Eu cresci com o Joseí, né? Fizemos faculdade junto, tudo. Isso. E por tabela conheci o Junô. E depois que comecei a advogar, diante daquela proximidade minha com os dois, né? Com a família inteira, né? Na realidade. Sim, claro. Nós montamos a Fusco Carvalho, que permanece até hoje, embora eu tenha perdido meu grande companheiro, que é o José. Nós perdemos. Né? Mas Deus sabe o que faz, né? Sem dúvida nenhuma. E dentro desse meio termo, tem uma passagem muito legal do Dr. Ézio, se candidatou a vice-prefeito de Botucatu. Conta um pouquinho pra gente como que foi, como que surgiu essa ideia, como que o senhor aceitou essa ideia. Eu sei que veio da parte do Junô,
quando ele se lançou candidato, a gente teve a grata satisfação em trabalhar junto naquela eleição, porque a gente já acompanha o Junot desde a primeira eleição dele de vereador, a gente sempre junto com ele. Aí veio a grata satisfação quando ele se candidatou a prefeito e o Ezio foi convidado a ser vice-prefeito dele. Como foi essa experiência? Nessa época, a gente não tinha o escritório ainda junto. A Fus Carvalho veio depois. Eu tinha meu escritório, o Junot tinha o dele. E eu tinha acabado de começar a advogar, eu tinha 24 anos, estava começando, né? Tinha parado de trabalhar com o Dr. Zé Roberto Barbosa de Almeida, né? No Tribunal de Justiça, então Tribunal de Alçada na época. E eu escrevia num jornal aqui chamado Folha de Notícias. Você deve ter colaborado com esse jornal. Não colaborou, Valério? Eu sou fundador, eu com o Junot. Nós fundamos o Folha de Notícias. Então, na primeira campanha do Junot para vereador. Isso, foi eles candidatam em 88 nessa época, né? Então, isso já estava próximo de 92, né? 91 por aí. E eu também tinha um programa de rádio na Municipalista, em que eu ia toda quarta-feira dar uma entrevista. Eu falava muito sobre política, escrevia muito sobre política na época. Eu era então vice-presidente da OAB, estava envolvido nesse meio político. E certa feita o Junot me ligou, pediu para eu ir lá na casa do Chico Múrcia, sogro dele, e me convidou para ser o candidato a vice-prefeito junto com ele, na época. Eu fiquei surpreso, até porque nunca foi minha pretensão ter cargos políticos, mas ele falou que era importante, que me ajudava, que eu ajudaria bastante, o projeto era bacana. É claro que antes da resposta eu fui falar com o meu pai. Nessa época eu morava com meu pai, então eu devia... Claro, sem dúvida. Até quando ele morreu, eu sempre devi satisfação para ele. Mas isso que é legal, né? E aí falei com ele, nos acertamos, então eu peguei e fui candidato a vice-prefeito. Naquela altura, quem ganhou a eleição foi o saudoso Jamil Cury, com muito mérito, grande prefeito de Botucatu. Eu lembro que concorreram também o Bosco, que era o candidato do Joel, perfeito, da situação, isso. Foi o segundo. Depois nós ficamos em terceiro, né? Depois teve o Pinho, do PT, ficou em quarto. E teve o Monteferrante e o Jair Masquete, eram 6, né? Isso mesmo, naquela época foram 6. Foi assim que aconteceu. E como nós não ganhamos a eleição, embora tenha sido uma bela campanha, depois disso eu não quis mais cargos eletivos e preferi colaborar com a cidade de outra maneira, que eu acho que é mais o meu perfil. Isso aí, verdade. É uma história legal, fiz questão de relembrar, porque muita gente que conhece não sabe dessa história, né? E a gente, como sempre, foi muito próximo. Então essa história foi uma história relevante, porque na época, quando o Junot se candidatou a primeira vez a ser vereador, nós fomos o vereador mais eleito. Da época o Junot foi o vereador mais eleito. Conseguimos fazer vários trabalhos junto com ele e depois, graças a Deus, veio aí, ele se candidatou a prefeito, não ganhamos e depois nós conseguimos pôr o Josi no mesmo caminho, que só nos deu alegria, com todos os mandatos dele, uma pessoa honesta, feita para aquilo. José tinha nascido para ser político. Sensacional. Aliás, o José, nascido para ser político, nascido para ser amigo, nascido para ser pai, era um excelente pai. Sem dúvida. Realmente não há o que falar dele. Aliás, há o que falar, só coisas boas, né? Só coisas boas, é verdade. Então eu fiz questão de relembrar esse instante aí, que foi uma passagem na sua vida, com certeza uma grande bagagem que o senhor pôde adquirir dentro disso aí, porque todo segmento que a gente foge do que a gente está acostumado, a gente só adquire muitas coisas, aprende muita coisa. E isso eu acho que é muito válido na carreira de qualquer um. E realmente foi válido, porque desde então, Valério, além da advocacia de escritório, trabalhei em vários lugares, né? Prefeituras da região, Pardinho, Itatinga, Câmara Municipal desde 2004. Então, essa candidatura talvez me serviu para me introduzir nesse aspecto dentro político, do meio político. E aí, dentro do viés jurídico, né? Que é mais a minha praia mesmo, né? É isso aí. E hoje o senhor atua dentro da Câmara Municipal. Também. A função do senhor lá hoje, qual é a função do senhor dentro da Câmara Municipal? Eu sou assessor legislativo. Assessor legislativo na Câmara Municipal.
Isso já vem há anos, né, que o senhor vem A primeira participando. vez foi assessor jurídico que eu fui, foi em 2004 a primeira vez, Valério. Desde então, com algumas saídas, estou lá desde... Olha aí que legal. Olha aqui como o senhor pode estar acompanhando, tem muita gente conectada, são centenas de pessoas. Olha aqui tem o Marcelo Crelesse também, o Rogério Bala, nosso querido locutor lá da Fê Comerciários, lá em São Paulo, a Ana Cassimiro, o Bruno Renato Teixeira, a Capim Limão está aqui. Olha aqui, nosso grande amigo Anderson França, também, nosso presidente da associação, Jânio Gonçalves, nosso amigo João Arena. Olha aí, a Daniele Fontes. O Jânio, que é o presidente da associação, que vai compensar o campeonato agora, ele é homenageado com muita justiça, inclusive. Verdade. O Jânio tem feito um mandato realmente sensacional na AB. Isso. Um abraço para você, Jânio. Parabéns pela sua gestão. Ele veio aqui junto com o Parré e agora estão para voltar, porque ele disse que ele vai ser o primeiro lugar que ele vai dar notícia. Se ele vai se recandidatar a presidente ou não, vai ser aqui na nossa Rádio Vitrine. Então, eu só estou aguardando ele vir. Parece que, vamos ver se depois do Carnaval a gente já consegue ter esse resultado dele aí. Pessoalmente, estou fazendo votos. Acho que essa gestão dele, a gestão dele realmente foi de tirar o chapéu. Com certeza. Votos que ele continue. Com certeza. Tem o João Arena, nosso amigo, patrocinador do nosso jornal grande aqui João. da nossa rádio. A Daniele Fontes. A Dani, filha do seu Moacir Fontes. Isso. Grande abraço pro seu Moacir Fontes. Dani, grande amiga. Nelsinho Nogueira, o Zetão Marino, o Antônio Carlos Gordo. Ei, gordão, beleza? Muito bom dia a todos. 9h48 aqui nos estúdios da nossa Rádio Vitrine. Tendo a grata satisfação em receber o Dr. Ézio Fusco Júnior. E por falar nisso, tendo a grata satisfação, veio aqui na memória, não posso deixar de passar também, quero mandar um grande abraço ao nosso querido prefeito. Hoje é aniversário do nosso prefeito, Mário Pardini. Santista. O Santista. Olha aí, então, aqui, através do nosso 5 comerciários, né, do nosso presidente Sérgio Ortiz e toda a nossa equipe, ao nosso prefeito, um grande abraço, parabéns, muita saúde, muita paz ao nosso querido Mário Pardini. Claro, um abraço, Pardini. Um abraço. Deus abençoe você aí. Muito. E dê bastante clareza para poder continuar tocando o seu mandato. Ezinho, então, como a gente estava falando aqui, você passou por todas essas situações, foi vice-candidato a prefeito, advogado. Hoje, o senhor, na área jurídica, como advogado, e a nossa política, o que o senhor tem a dizer? Bom, Valério, eu costumo dizer que Botucatu, como eu já advoguei várias vezes em outras cidades, conheço a parte política aí de toda a região. Botucatu, de uma forma geral, ela é uma cidade privilegiada, tá? Tivemos ótimos prefeitos. João Cury, então, foi um sensacional prefeito. Botucatu cresceu muito com ele. O Ielo fez a parte dele, foi um bom prefeito também de Botucatu. Sem dúvida. Para o momento político, a gestão que Botucatu precisava foi do jeito que ele fez. Então, eu acho que a transição que o Mário Ielo fez naquele momento político e administrativo que o Botucatu passava foi uma coisa que tipo assim, deixou alicerce para que o João Cury viesse e desenvolver a cidade do jeito que ele fez. Então, o Mário Pardini dando seguimento agora, com o seu jeito de governar, nós tivemos um ano só, mas nesse um ano ele mostrou que é um gestor sério, que com ele não tem brincadeira. Ele é muito sério nas coisas. Muito sério. E ele vive aquilo mesmo também, 24 horas, então Botucatu está no caminho certo, tá? Então, nessa parte, com relação aos vereadores, é preciso fazer justiça, Valério, porque quando a gente não está familiarizado com o dia a dia da Câmara Municipal, nós temos uma imagem errada do que são os vereadores de Botucatu. E eu não estou falando de nomes, eu estou falando de geral. É claro que pode ser. Sim, foi o que todos eles disseram aqui. Hoje há uma união entre eles, né? Isso que é muito bacana. E cada um a seu modo, os vereadores de Botucatu são trabalhadores e sérios, viu, Valério? Cada um no seu perfil, cada um no seu segmento, mas são pessoas que estão voltadas para o Botucatu. E Botucatu é privilegiado nisso, não só nesse mandato, nos mandatos anteriores. Nós tivemos excelentes vereadores,
Tá? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Isaías Colino, como presidente, eu não ia citar nome, mas eu falo como ele é presidente. O Isaías Colino, como presidente, eu falo menino porque ele é bem mais novo que eu, né, Valério? Ele que me perdoa falando assim, mas assim, ele é um menino extremamente bem intencionado e que entende o que está fazendo. Isso que é o mais legal, né? E ele está tendo, embora tenha vereadores, eu não costumo nem dizer vereadores de oposição, porque assim, a função da Rose, do Trigo, é uma função extremamente importante. E todos eles trabalham pelo bem comum de Botucatu, cada um com as suas nuances, cada um com as suas orientações partidárias e políticas, mas Botucatu está muito bem servido de vereadores, viu, Valério? Eu não tenho dúvida, eu tive a grata satisfação também, fiz o convite a todos, até porque a gente quer trazer, deixar a população mais ciente e mais perto do que acontece dentro do que o vereador faz dentro da cidade. Então, todos eles que eu recebi aqui, todos eles tiveram centenas de pessoas acompanhando junto, como está acontecendo agora no caso com você aqui, tem muita gente conectada com a gente aqui, e isso é muito legal, sabe por quê? Como eu disse a todos eles, só veio elogios. Então, quer dizer o quê? Que a nossa Câmara Municipal hoje, eu conversei com todos, a gente bateu um papo legal, porque a gente não faz entrevista aqui. A gente faz um rádio diferente. O quê? Muita gente conhecia o vereador, ou esse pessoal mais distante que não tem acesso aí, muito difícil, mas muita gente ainda não tem o acesso às mídias sociais. No dia que vieram aqui, como a gente faz, eles sabem, escuta na rádio, através dos nossos aplicativos, e dentro do Facebook, hoje com essa ferramenta, nós fazemos um rádio ao vivo como nós estamos fazendo agora. Sim. Então nós estamos transmitindo aí para milhões de pessoas, né, que estão conectadas. São centenas e centenas de pessoas aqui, e isso vai vir um rastilho de pólvora. E é muito legal porque teve vereadores de outras cidades que entraram aqui junto com a gente, também fazendo comentário. A política se mudou muito, né, Zinho? Vem um ano 2018, vem vindo um ano 2018, como eu faço o jornal todo dia, ao meio-dia aqui, muita coisa vai rolar nessa campanha de 2018. Ah, sim. Né? Dentro da sua percepção, para essa eleição de 2018, o que o senhor acha que vem pela frente aí? Bom, antes de responder a sua pergunta, Valério, só gostaria de retificar uma coisa aqui, ratificar, né? Além do trabalho dos vereadores, a Câmara Municipal, ela também preza por um trabalho excepcional dos seus funcionários. A Silmar e sua equipe tem uma relação de carinho, de amor para com a cidade que é impressionante. Os funcionários da Câmara são extremamente abnegados no seu mistério, tanto que, em parceria com os presidentes, não só com o Isaías, mas os presidentes passaram, Curumim, Rinaldinho, todos eles, Botucatu é uma das câmaras mais enxutas que eu conheço no Brasil. E eles me disseram isso aqui, verdade. Embora se faça tudo o que se tem que fazer, são poucas as câmaras municipais que devolvem o dinheiro que é destinado constitucionalmente ao Poder Legislativo para o Poder Executivo. Anualmente, todos os anos são devolvidos os valores à Prefeitura Municipal, que são utilizados nas mais diversas áreas. Mas Botucatu, a Câmara de Botucatu, não passa um ano em que não seja devolvido dinheiro diante da economia que é feita com o dinheiro público. Então, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para a Silmar e toda a equipe de funcionários da Câmara Municipal também. É isso que o senhor está relatando aí, é uma coisa muito rara de acontecer hoje no nosso cenário político, porque a gente só vê desgraça todo dia aí. Esses colarinhos brancos, esses ladrão, esses safados que estão no poder lá em cima, que tem a caneta na mão, cada vez jogando mais o povo aí, que precisa ser feita uma reforma, não tenhamos dúvida nenhuma. Sim. Certo? Que precisa tanto na Previdência, como em qualquer outra área tem que ser feita uma reforma. Eu acho que vem vindo muito do passado, uma coisa que virou uma sequência. É diferente de como mudou a nossa Câmara Municipal, vários vereadores, mentalidades novas, ideias novas, compromissos novos com a população, para poder chegar aonde chega hoje, como o senhor está relatando aí. O senhor é uma pessoa fora, o senhor não é vereador, mas está relatando uma coisa que eu tenho certeza que a população não sabia, né? Dessa devolução. Aonde já se viu? A gente vê aí, nego rouba tudo, leva tudo embora. Pelo contrário, o dinheiro que é destinado some e não consegue fazer nem o trabalho que é para ser feito
mediante esse dinheiro que é recebido. E como um instrumento de transparência, é importante a TV Câmara, que agora, como em Botucatu nós temos a TV Câmara agora, a população pode acompanhar as sessões ao vivo, né? Isso é muito bom, muito bom. Bom, mas com relação ao cenário político desse ano, a nível federal, muita coisa vai acontecer ainda, Valério. Nós não temos ainda nem noção de quem serão os candidatos, né, a presidente, né? Existe esse imbróglio jurídico em relação à condenação do Lula, que eu acho que é um cenário irreversível, segundo os cientistas políticos e alguns juristas, realmente fica muito difícil a candidatura dele. Eu acho que o PT vai manter o nome dele até o último instante, mas afunilando-se esse processo eleitoral, eu acho que eles vão ter que optar por outra candidatura, mas eles mantendo o nome do Lula na mídia, eles querem transformá-lo num grande cabo eleitoral nesse momento, né, no momento oportuno. O PSDB, que eu acho que terá uma candidatura própria, ainda tem algumas dúvidas, acho que vai acabar afunilando no nome do Geraldo Alckmin também. Também acredito. Existe, de um outro lado da extrema-direita, o nome do Bolsonaro, né, que é uma candidatura, parece que já meio consolidada. A Marina Silva, que também já manifestou o desejo de ser candidata. Existe o Ciro Gomes, que talvez não saia se o Lula sair, mas ele eu acho que está tentando ser a terceira via da esquerda brasileira para a candidatura. Então, eu acho que esse cenário ainda está nebuloso e indeciso. Eu acho que é preciso esperar mais alguns meses aí para a gente definir qual a tendência dos candidatos. Tá? Por isso que eu acho que essas pesquisas que são realizadas, não que sejam desacreditadas, mas elas retratam somente o momento agora, na época da eleição, acho que muda bastante. Eu não tenho dúvida disso, eu sempre comento aqui no jornal, que a gente faz ao meio-dia aqui, meio-dia, 1h, que a gente faz de jornal, muita coisa vai rolar. E como eu sempre digo aqui, esse ano aqui nós vamos fazer o favor à população, viu, Ezinho? Nós vamos dar capivara de todos esses candidatos. Sim, vou dar capivara de todas e o histórico perfeito de cada um, para que a gente possa ter uma noção melhor de quem é. Porque hoje o senhor, como um advogado, dentro de tudo que está acontecendo, não é possível ninguém fazer alguma coisa. Hoje, eles vão para todas as redes sociais, o presidente vai para as redes sociais e divulga que está fazendo pedido aos governadores, mandando dinheiro para os governadores para que possam o quê? Para que possa conversar com os deputados da sua região para que vote a favor dessa lei da Previdência. O senhor, como um grande advogado, qual é o intuito de que eles aprovem essa lei da Previdência? Porque não é possível. Eles estão fazendo do fundo do mundo para que isso seja aprovado. Quer dizer, um monte de gente vem na mídia e fala, ó, tudo que estão divulgando é mentira. Até onde isso vai fazer parte bem ou a parte mal para o povo brasileiro? Valério, essa história do toma lá da cá, essa troca, não é de hoje que existe na política, né? Embora seja errada, mas acontece. Tá? A gente sabe que na prática é isso que acontece. Com relação à reforma da Previdência, que existe a necessidade de uma reforma, ninguém tem dúvida. Sem dúvida. Agora, com relação a essa reforma, do jeito que ela está, eu penso que ela não deve acontecer. Por quê? Não vamos entrar no mérito de se direitos ou a qual direitos. Perfeito. Por que precisa de ser? Porque ela precisa ser mais discutida, ela precisa ser mais pensada, essa reforma precisa ser mais estudada, para que não prejudique quem não merece ser prejudicado. O que acontece? O presidente Michel Temer veio fazer um mandato tampão. E ele vislumbrou muitos anos de Congresso, para quase 2 mandatos como vice-presidente. Ele sabia da necessidade de uma reforma trabalhista que precisava ter, de uma reforma previdenciária. Só que essas reformas não podem ser feitas a toque de caixa. No mandato tampão fica muito difícil. Elas precisam ser estudadas, é preciso ouvir todos os segmentos da sociedade, é preciso ouvir todos os parlamentares, todas as regiões, porque o Brasil é imenso, existe diferença de região para região, é preciso ouvir os especialistas.
Tá? A sociedade civil organizada, os movimentos sindicais, patronais, de todos os lados. É preciso ouvir todo mundo. Para quê? Para que se chegue num consenso e se faça uma reforma que se entenda por justa. E no mandato tampão fica meio complicado. Tá? É claro que não podemos deixar de dizer, porque os governantes anteriores tiveram uma culpa muito grande. Sem dúvida. Sem dúvida. Vou dar um exemplo, assim, ó, não querendo ser partidário, mas, por exemplo, a Dilma não teve isso, mas a aprovação popular que o Lula tinha, ele tinha perfeitas e maioria no Congresso, ele tinha amplas condições de fazer as reformas necessárias, e não fez. Tá? Então, deixou para o mandato tampão ser feito a toque de caixa. E quando se faz alteração ou se fazem alterações em uma legislação já vigente, de forma pontual, a toque de caixa, corriqueiramente, sem os estudos necessários, é claro que vai haver inconstitucionalidade, desvios de natureza, ética, legal, moral, constitucional. Então, é complicado. Eu acredito que, inclusive, nem sai essa reforma, viu, Valério? E como ontem eu estava acompanhando, Wezinho, que parece que foi a primeira sessão, né? Agora, depois, nesse novo ano, de 2018. Sim, Ontem já estavam na Câmara reunidos, um dia antes de ontem, o nosso presidente da Câmara, o Maia, disse que tinha uma briga com o Temer, que ia engavetar e não ia ser mais votada essa lei da Previdência. Também certo. Agora, ontem ele aparece na televisão, na tribuna, pedindo para que os deputados sejam a favor da reforma da Previdência. Então, é uma coisa que hoje, se a gente colocar as pessoas que não acompanham diretamente a política, vão falar, mas o que está acontecendo? Aí vai ser levado do que lado? É uma bandalheira mesmo. 10 minutos antes fala que não vai votar mais. Daqui 2 minutos vai para uma bancada e pede para que todos votem. Isso, hoje fica um negócio disperso. Fica uma coisa dispersa. Vamos acreditar em quem? O povo está nessa miséria desgraçada. Todo dia só se fala em roubo, só se fala em desvio de dinheiro, só se fala em coisa que não deve. E dentro de tudo isso, como o senhor disse aí, eu acho que para ser feita uma lei dessa, tinha que ser pessoas capacitadas. Porque tem muita gente lá que não vale nada. Não vale nada, não sabe nem por que está lá dentro. Isso tinha que ser feito por juízes, por promotores, por advogados, por centrais sindicais, que estão dentro do ambiente. Muito desses deputados não sabem nem o que está fazendo lá. Como é que ele pode fazer uma lei? Como é que ele pode exigir que isso se cumpra? Se ele não sabe nem o porquê. Se você for perguntar para a maioria deles o que é tal coisa, eles não sabem responder. Como tem os programas que a gente assiste na TV aí, tem os bonitos que vão lá e fazem as perguntas, eles não sabem responder. E como é que pode ser feita a lei por essas pessoas? É isso que não cabe na minha cabeça. Eu não consigo entender. Como é que se chega no consenso que eles têm que assinar? Essas pessoas deviam ser proibidas de fazer qualquer coisa. Eles estão lá para isso. Mas teria que entender no assunto. Como o senhor disse, tem que se juntar tudo, sentar numa mesa, isso dá, isso não dá, isso serve, isso não serve. Agora vem aí por causa de partido político e a população continua nesse Deus dará aí? O nosso sistema político é assim. Por isso que nós temos que lapidando a nossa democracia e melhorando ano a ano os nossos governantes, né? Os nossos governantes, os nossos representantes, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo, tá? E nós temos uma oportunidade, né? Isso. Temos eleições em outubro. É isso que eu digo aqui. E por isso que a gente vai fazer questão de dar toda a capivara do candidato para isso, para que saiba, porque hoje é uma corrente. Você vem puxando, cada elo vem vindo um. Cada elo dessa corrente vem vindo um. Esse desviou para cá. Aí esse desviou para lá. Esse levou dinheiro na cueca. Esse foi dentro do apartamento. Esse fez isso, esse fez aquilo. Aí eu mando prender, você manda soltar. Espera um pouquinho, quem que manda nessa desgraça, então? Porque virou uma bagunça total. Valério, antes, toda vez que você faz uma reforma na sua casa, por exemplo, antes de melhorar, piora, né? Porque sem dúvida. Tijolo para cá, cimento para cá, poeira. Tá. Então, toda a ruptura de uma sequência, ela é um pouco traumática, tá? Então, você imaginaria, há 10, 15 anos atrás, ter o presidente da Odebrecht preso?
Você imaginaria ver um José Dirceu preso, um presidente de um partido, presidente da Câmara dos Deputados Federais preso? Verdade. A gente não imaginava acontecer isso. Maluf preso. Maluf preso, um ex-presidente condenado. Era difícil acontecer. Complicado, né? Então, o que acontece? Eu acho que as instituições do Brasil elas estão se consolidando. Então, eu acho que, inclusive, os políticos, com toda... começou no mensalão, essa, entre aspas, caça às bruxas, a todos os desvios de conduta do poder. Mesmo assim, no calor de todos esses fatos, todas essas investigações da Lava Jato, existe um Gedel Verde que é pego com 51 milhões dentro do apartamento. Essas pessoas não estão tendo medo. Mas a partir do momento que começa a haver prisão, condenação, inexigibilidade, o que acontece? As pessoas vão tomando consciência de que esse país está mudando. E eu acredito que esteja mudando. Eu acho que a partir de agora, os homens públicos, se não vão se tornar extremamente... vão tomar mais cuidado com as suas condutas. E isso que está acontecendo é extremamente salutar. Ainda é muito pouco perto do que a gente sabe que acontece. Mas esse Brasil está mudando, Valério. Não tenho dúvida. E eu faço votos aqui, todos os dias a gente torce muito para que isso aconteça. Sim. Porque, veja bem, veio aí essa cambada, fez a reforma trabalhista. Jogaram todos os nossos direitos no lixo. Jogaram a nossa carteira no lixo, a nossa CLT no lixo. Quem tinha lá a caneta na mão? Será que era um competente para que isso fosse feito? Como o senhor disse, teve a bagunça da reforma. É tijolo, é cimento, mas eu acho que numa hora dessa tinha que ser pessoas capacitadas, advogados, promotores, juízes, que conhecem a lei para ser feito, para ser votado. Por quê? A gente vê aí, eu acabava de dar uma notícia, daqui 2 minutos tinha a notícia que tinha uma emenda já em cima da proposta feita. Quer dizer, quanto tempo se perdeu, quanto dinheiro se perdeu, e no fim, olha aí o que aconteceu. Hoje está todo mundo aí... Você vai ter que dar mais notícia aqui, porque nessa semana o TST está reunido para discutir como vai ser a interpretação da mudança da reforma trabalhista. Então tem muita coisa que vai ser mudada, ainda tem emendas para ser feitas, entendeu? Então, o negócio vem longe. São alterações pontuais. Aí que tá. Agora será que... uma reforma ampla. Será que agora eles vão conseguir acertar o ponto? Será que agora eles vão conseguir pôr a lei no que é para ser feito? A curto prazo acho difícil. Eu também acho. Mas as coisas vão se consolidando com o tempo. Vai ser feito emenda e vai se acrescentando, tirando... Não só com a atuação do Poder Legislativo, mas também com as interpretações feitas da lei a partir do Poder Judiciário, através de jurisprudência, os entendimentos e interpretações vão sendo consolidados a fim que haja o que a gente fala de uma paz jurídica, uma uniformidade nos entendimentos. E isso vai ser muito bom para nós. Olha, 10h09, tem muita gente conectada aqui, Ezinho. Bastante gente, muita gente aqui, ó. Percy Casimiro. O que precisa é uma reforma. E na reforma em que é dividido o dinheiro dos impostos, os parlamentares e os governos ficam com a maioria do dinheiro e repassa muito pouco para a saúde e educação. Deixa eu só fazer um comentário do Percy? Do Percy Casimiro, isso. Né? Percy, o que acontece é o seguinte, existe realmente uma crítica de que o governo federal fica com uma fatia maior do bolo, ao passo que os municípios, aonde vive o cidadão, ficam, né, os municípios com a menor parte. Pouco, com a menor parte dos impostos arrecadados. Né? Existe realmente essa crítica que você fala aí. Com relação ao que se repassa para a saúde e para a educação, a Constituição fixa um teto de 25% do orçamento para educação e de 15% para saúde. Só para você ter uma ideia que essa é a fatia que fica com educação e saúde. E o governo é obrigado a gastar todo esse orçamento anualmente nessas áreas. Isso, além de tudo, porque nós temos ainda essa lei aí da responsabilidade fiscal, né, Ezinho? Tem essa responsabilidade fiscal hoje, como é as prefeituras, como é o governo, esse tem que ser respeitado dentro dessa lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que foi uma das coisas
que mais se deu certo até hoje que inventaram. Sim, Essa sob lei pena das contas Não é serem verdade? rejeitadas. Então, aí que tá. Hoje a Câmara Municipal pode fazer aí a intervenção dentro da prefeitura diante dessa lei de responsabilidade fiscal. O que foi gasto, o que não foi gasto, o que podia, o que não podia, e aquilo que não é gasto também tem prejuízo. O Tribunal de Contas faz análise das contas anuais da prefeitura e emite um parecer rejeitando ou aprovando essas contas. Essas contas são enviadas à Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal mantém uma rejeição, o prefeito, e seja por ato doloso do prefeito, ou seja, que intencionalmente ele descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, ele fica inelegível. Hoje tem muito prefeito aí que rodou, que a muitos. casa caiu por causa dessa nova lei. Muitos É prefeitos. uma lei dessa que deu certo, Sim. uma lei que foi posta, e hoje os prefeitos aí ficam com a barba de molho, porque Fica esperto. dependendo do que vinha fazendo, ó, joga para lá, tira dali, põe aqui, tampa o buraco daqui, hoje não pode mais, né? Pelo que a gente sabe, não adianta você querer catar da educação para pôr na saúde, Não que você pode. não pode fazer. Então, isso foi assim que devia ser feito, sentado e ser pensado essa nova lei aí que os caras querem fazer. Olha, Zinho, tem muita gente conectada aqui. José Ricardo Messiano também está aqui. O Henrique Rosseto, Nequinho Batista, conhece o Nequinho? Perna de pau. A Cris, o Guina também está aqui. Rinaldo. Meu querido presidente lá dos 5 comerciários de Marília, o Mário Herrera, o Everson Alexandre Passos, o Lincoln Andrade, o Sidney Oliveira Borges também está conectado com a gente aqui. Olha aí, muita gente conectada, são centenas de pessoas. E sabe o que é bom, Ezinho, de tudo isso que você vem falando, porque dentro desse cenário que vem vindo, tá todo mundo com medo. O povo está com medo, não sabe o que vai acontecer. Como você disse, nós não sabemos nem quem vai ser candidato até agora. Sim. Esse cenário, esse ano, na minha opinião, eu acho que vai ser o ano mais difícil para a política. Que nome que vai vir? Você vai vir aí, Geraldo Alckmin, tem coisas na mídia sobre ele. Vai vir Bolsonaro, tem coisas na mídia sobre ele. Será que nós vamos ficar sem candidato a presidente, Ezinho? Não, eu acho que nós vamos ter um quadro de candidatos que vai permitir ao brasileiro escolher o que seja melhor, tá? Eu não estou aqui para fazer campanha para candidato algum. Claro, né? Claro que não. Mas eu acho que o perfil de administração do Brasil tem que mudar. Sem dúvida, concordo plenamente. Precisa mudar. Esse assistencialismo tem que continuar, mas de forma equânime e também de forma pontual, transitória. Senão nós vamos ter para o resto da vida pessoas dependendo do governo. Assim. Agora, o mais importante para nós, Valério, é inclusive a nível regional. Sem dúvida, nós temos que pensar nos nossos candidatos a deputados da região para que a gente se sinta representado, tá? Eu tô com esperança aí, ainda não anunciou, mas quem sabe o nosso querido João Cury não seja candidato a deputado federal aí. Ele anunciou aqui. Anunciou que já vai ser? O dia que eu fiz a entrevista com ele, terminando, a hora que a gente tava terminando, eu cheguei para ele e falei, João, agora é a pergunta derradeira. É candidato ou não? Ele falou, eu saio em maio, porque o nosso... Da FDE? Da FDE. Nossa, ele foi ter que ser em março, né? Março, desculpe. Não, maio. Março eu saio da FDE, porque eu lanço a candidatura a deputado federal. É uma bela notícia. Ele disse aqui. Porque tem conteúdo, seria bom para a região. Nossa, nem diga. Certo. Temos aí o nosso querido Fernando, que vem fazendo muito, vem trazendo muito, com certeza. Tomara que seja candidato à reeleição também, vai ser, não tenho dúvida, ficou de vir aqui ainda, não deu certo as datas por causa da correria, mas vai vir aqui também na nossa rádio, e o João deixou dito aqui. Aí ele falou assim, ó, eu vou abrir para você, eu vou ser candidato, vou sair, porque, além de tudo, ele tem o apoio do Geraldo Alckmin, né, e o Geraldo também vai sair e vai lançar a candidatura dele a presidente nessa nova eleição aí. Quer dizer, o Geraldo eu não sei. Agora o João, eu posso falar. Seria muito bom que a cidade se unisse em torno do nome dele, do Fernando. Não é verdade? Para a gente ter, já pensou que bom, uma cidade de 140 mil habitantes ter um candidato, um deputado federal
e um deputado estadual da Nem própria diga, cidade. nem diga. É muito importante. Sem contar o Milton, que faz votos que seja eleito também, Isso, né? que é da região amigo aqui. da cidade também, né? Então, Acho que uma coisa não impede outra, né? não, de jeito Valério? nenhum. Eu acho que cada um tem seu espaço. Sim. E o Milton vai caber a população. Vai caber Ele a tem voto no população. estado todo, né? É, um cara que sempre foi bem votado. Hoje apareceu aí na mídia aí já, apesar que o brasileiro esquece rapidinho, né? Sim. Quando foi para votar lá a favor ou não a favor da mudança da lei trabalhista, ele votou a favor. Então as redes sociais desceram o pau nele aqui uma semana. Todo dia tinha coisa, principalmente na nossa região aqui, certo? Mas aí, é isso que eu digo, sabe? Você que é bem mais informado sobre isso, sobre política, eu sou um mero comentarista. O que será que leva a pessoa a votar partido e não votar ela? Eu não consigo entender, Azinho. Eu não consigo entender. Ele vota partido PSDB, ele vota partido, ele vota o que o partido decide. E ele não consegue ter um pensamento próprio. Eu não consigo entender isso. Veja bem, Valério, o que acontece no nosso sistema político. Até quando existiam as coligações, se entendia que o mandato pertence ao partido, não ao próprio candidato. Porque se não fosse os votos de legenda, ele não entraria. Tanto que você vê, assim, guardadas as proporções, por exemplo, Botucatu, teve vereador com menos voto que entrou, vereador que teve mais voto que aquele não entrou. Perfeito, por quê? perfeito. Porque o sistema de contagem de votos de legenda. Então, como se entende isso? Os partidos políticos, Valério, eles representam ideias. E quando tem uma questão a ser debatida no parlamento, há o que se chama, de vez em quando, de fechamento de questão dentro de um partido. Então, todos os membros daquele partido são obrigados a votar do jeito que houve aquele fechamento de questão. Então, por isso que o voto dele é em bloco, daquele partido. Tem que seguir a orientação do partido. Sob pena de, se ele não votar daquela maneira, poder ser até expulso. E com essa nova política que eles estão tentando fazer, esse novo voto, quem tem mais voto se elege, quem não tem mais voto fica para trás. Mas aí vai continuar, porque dessa parte vai continuar, porque cada um vai pertencer a um partido. E isso, de certa forma, é salutar. É característica dos países do terceiro mundo terem líderes carismáticos, como o Lula foi, por exemplo. Nos países mais desenvolvidos, não existem líderes carismáticos. Os partidos são mais importantes. Por quê? Porque representam ideias. Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Republicano ou o Partido Democrata. Eles são muito antagônicos e bem unidos. Dificilmente aparecem nomes. É que a figura do presidente da República nos Estados Unidos ela é bem forte. Mas só com relação a ele. Não existem líderes carismáticos. Aqui no Brasil que tem. Por exemplo, você pega, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos que sai, Bush, Bill Clinton, eles ficam meio esquecidos no cenário. Aqui no Brasil que pega, por exemplo, um Lula que é ex-presidente, que fica mais na mídia que a própria presidente. Não tenha dúvida, falou uma grande verdade. Hoje o que passou parece que tem mais importância do que o que está. E, como o senhor disse, o Michel Temer veio tapar um buraco. Veja bem, eu não critico muito o Michel Temer, embora não concordem com a postura. Eu entendo o seguinte: ele poderia chegar e fazer assim, vamos fazer medidas só populares, terminar o mandato, já que ele declarou que não é candidato mesmo. Não, ele foi mexer em ferida, ele foi fazer reforma, ele foi tomar medidas impopulares. A intenção acredito que foi bem feita. A forma foi errada. Como ele conduziu a coisa, concordo plenamente também. Entendeu? Porque se ele, como o senhor disse, se tivesse ficado na dele, vou terminar, vou fazer Começa isso aqui. a estudar. Isso. Inicia o processo de reforma. Perfeito. Montar esse projeto para que o próximo que vinha me suceder, que entre com uma reforma dessa, mas com tudo certo, antes de ter feito o que fez. Chegou lá e tomou a decisão, eu decido, pronto, acabou, vamos dizer assim. E pôs lá e jogou tudo lá dentro e virou essa bagunça que virou. Hoje todo mundo perdido, ele perdeu a credibilidade inteirinha do que ele tinha. Podia ser até um cara que pudesse vir aí, se tivesse feito isso,
que você acabou de dizer, ter montado, nós temos um projeto para que seja feito isso, bonitinho, isso aqui lá. Terminado esse buraco que ele está tapando aí. Terminado esse buraco, ele entrasse com essas propostas. Porque o melhor momento de fazer essas reformas é o primeiro ano do mandato de Não é do verdade? presidente, eleito legitimamente. É, aí né? que é legal, aí que seria um negócio que ele pudesse mexer nessas leis, eu garanto que ele teria muito mais sucesso e seria um nome forte para a próxima candidatura a presidente, se tivesse feito um negócio desse. Mas meteu os pés pelas mãos, jogou, virou essa bagunça, para mim não se elege mais nem para presidente de bairro, viu? Eu acho que ele encerra a carreira política dele agora. Não vai ter outro jeito. Aí, depois de toda essa rejeição que Aliás, ele tá tem tendo, mais que deveriam... muitas. Tem uns boca mole aí que eu falo todo dia aí. Tem uns negros que tá lá que devia tirar o tapa. Tirar o tapa, sabe? Falar, tem um horizonte aqui também, ó. Vamos por você? Aproveitar o Ronaldinho Gaúcho que encerrou a carreira, pendurou a chuteira. Assim, ó, vem comigo junto com alguns políticos. Veio vocês, vamos tirar o tapa seus, porque vocês estão assim até hoje, faz 50 anos, tem deputado lá que tem pelo nas costas, ou pelo na cadeira já. Tem pelo na cadeira, não é nem nas costas, de tanto que fica lá e não faz nada. Nosso sistema político permite a reeleição ilimitada, né, do poder legislativo. Aí era uma lei que eu acho que deveria mexer, porque tem tanta gente boa que não entrou. Vou citar um aqui, que eu conheço pessoalmente, amigo, tudo, foi candidato a deputado federal, 94 mil votos pela legenda, não se elegeu, que é o presidente da nossa federação, Luiz Carlos Mota. O Mota? Olha, ele tem uma federação na mão que representa 72 sindicatos, é da UGT, é da CGT, ele é presidente de tudo, quer dizer, é um cara que está dentro de todas essas informações. Seria um cara ótimo para ter lá dentro, porque é um cara novo. E que representa um segmento da sociedade, que são os trabalhadores comerciários, né? Sem dúvida, representa os comerciários. Uma grande fatia, inclusive. Nossa, hoje o setor nosso, o comerciário, é a maior população trabalhista que existe, né? O que é importante, Valério, veja bem, tem muita gente que fala assim, mas para o cara ser vereador, para a pessoa ser vereador, tem que ter feito uma faculdade, tem que ser um doutor. Eu não concordo com isso, sabe por quê? Pelo seguinte, porque se você fosse excluir aqueles que não têm curso superior, não têm uma faculdade do poder legislativo, o que aconteceria? Você elitizaria a Câmara Municipal e ia deixar, entre aspas, uma Câmara Municipal cheia de doutores, em detrimento, às vezes, de um líder de bairro que é muito bom para a comunidade dele, que representa uma grande parcela da população. Vou dar um exemplo da Coab 1, por exemplo, sabe? Uma região grande de Botucatu, um líder de bairro lá, trabalhador, né? E aí que ele poderia representar muito melhor aquela comunidade na Câmara Municipal, brigar ainda mais por aquela comunidade, e não pode porque não tem um superior. Isso não significa que ele não seria competente, inteligente. Você pode estudar de outras formas. Eu concordo plenamente. Então, eu acho que não é por aí, elitizar o parlamento. Eu concordo em termos e discordo, sabe por quê? Eu acho que para ser um legislador hoje, independente de qualquer coisa, seja ele quem for, eu não diria ter um nível superior para que fosse, mas eu acho que dentro desse cenário político deveria existir o quê? Um curso. O cara ser preparado. Mas existe, Valério. Então, mas a maior parte... Então, olha aí, tá vendo? É isso que eu queria que o senhor respondesse, sabe por quê? Porque eu sei que existe, mas muita gente não sabe. Então, aquelas pessoas que quisessem pôr o seu nome, postular sua candidatura como vereador, eu acho que primeiro ele tinha que ir fazer esse curso. Porque muitas vezes, o senhor há de convir comigo, aqui mesmo nós tivemos e pudemos acompanhar vários. Eu acompanhei aqui na região inteira, na Barra Bonita, foi eleito um rapaz que fica lá. Eu conheço desde a época que eu brincava, né? Que eu jogava bola lá. Ele fica de bicicleta andando pela orla lá. Ele é uma pessoa de cor, tem uma bicicleta toda incrementada e ele só adora falar inglês. É um embromation. Sim. Mas ele é uma pessoa querida. Ele foi eleito, um partido pegou, precisava de voto, sabia que ele ia levantar voto, pois ele foi eleito o vereador mais votado da cidade. E entrou, quando toma posse, quem é mais votado, como presidente da Câmara. Ele não tinha um sapato, não tinha um terno, não tinha nada. Ele ficou 4 anos na Câmara. Não se saiu nada.
Mas existem Você outros, entendeu? Valério, Esse é o meu ponto de vista. Não estou dizendo que ele não teria capacidade. Eu acho que esses votos de protesto é que tinham que acabar no Brasil. Então, mas esse voto por exemplo, é diferente do que eu estou falando. Estou falando das pessoas que não são votadas por protesto, são votadas pela própria... Não. E aí, vamos supor, eu não tenho conhecimento técnico das coisas. Para isso que existem os assessores. Eu sou um assessor parlamentar. Eu estou lá para o vereador fazer, doutor Ézio, eu estou pensando em fazer uma lei assim, pode ou não pode? Pode. Não pode, porque isso aí é de iniciativa exclusiva do prefeito, está mexendo no orçamento. Então, os assessores existem para isso. Agora, a pessoa, Valério, eu acredito que mesmo sem estudo, ela pode se preparar. Mas ela se prepara, existem cursos, existem livros, sabe? A pessoa pode correr atrás, se tornar culta dentro da área de atuação dela, sem ter uma faculdade. Eu concordo plenamente, mas eu acho que devia ser assim. Você vai postular lá, você vai fazer um curso. Você vai fazer um curso, vai se preparar para isso. Não que você tenha que ser doutor, que você tenha que ter faculdade, nada disso. Mas entrasse lá, pelo menos, tendo uma noção do que é ser vereador. Porque, veja bem, aqui a nossa cidade é pequena. Né? A gente conhece todo mundo aí, todo mundo conhece todo mundo. Agora, ele teria que ter um preparo para chegar lá e poder, aquelas pessoas que votaram, que confiaram nele, pelo menos soubesse, não, ele vai entrar lá, ele está sabendo. É como foi a campanha do nosso querido Tiririca aí. Eu não sei o que é, o que vai fazer, o que vai acontecer, eu não sei nem como funciona. Pior que tá, não fica. E o cara, pior que tá, não fica, o cara foi eleito. Até hoje, vamos pôr entre aspas, não se viu dizer nada dele. E quais os projetos que ele fez? Quais as leis que ele pôs para aquele enorme de pessoas que votaram nele, que ele pôde fazer alguma coisa para o povo. É isso que eu quero. Então, mas eu não sei se eu estou sabendo me expressar direito sobre isso. Importante, você está certo, mas assim, é importante a população saber o seguinte. Por exemplo, existem muitos candidatos, eu vou transformar aqui a vereador, mas porque é a mesma coisa que acontece a nível federal, que durante a campanha promete, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, promete um monte de coisa, sabendo que ele não tem iniciativa para isso, ele não pode fazer. O poder legislativo, ele é bem limitado em termos de iniciativa de leis. A maioria das vezes ele não pode fazer. Ele não pode fazer uma lei que crie gasto. Ele não pode fazer uma lei cujo ato é inerente à gestão do executivo. Então, na maioria das vezes, o que é? O legislativo, ele acompanha o serviço, o trabalho do poder executivo, fiscalizando, votando as leis que o próprio executivo manda. O leque de opções é muito pouco. Por exemplo, o vereador faz requerimentos, a população chega lá, olha, eu preciso disso, não sei o que lá, o bairro está precisando de crédito, o bairro está precisando de asfalto, tem muito buraco. O que o vereador? Ele não pode mandar o secretário de obras, vai lá e fazer o asfalto lá. Não pode. Ele tem que fazer um requerimento para o prefeito vai fazer. Mas isso é culpa também daqueles que, quando são candidatos, durante a campanha, prometem que vão fazer e eles sabem que não pode fazer. Isso que é o complicado. Entendeu? É isso que é complicado. Eu não consigo entender. Quantas vezes a gente acompanhou, e você sabe disso, acompanhar uma política, não, porque eu vou fazer aquilo, vou mandar fazer aquilo, porque eu vou mexer lá. Esperava um pouco. Muitas vezes falamos, mas espera, porque você não vai poder fazer isso. Exatamente. Você não vai poder fazer isso. Isso tem um trâmite legal, tem que passar você vai tentar fazer um pedido. Você vai fazer, quem executa é o prefeito. Exato. Quem executa é o prefeito. E ele tem que saber também se está dentro das possibilidades, dentro do orçamento da prefeitura. Não adianta nada falar, essa rua aqui está cheia de buraco. Porque administrar é estabelecer prioridades. Aí é que tá. Não dá para fazer tudo. Você escolhe aquilo que é mais necessário e urgente para a população. E nem teria. Por isso que tem o papel do vereador, para que chegue na mão do prefeito os pedidos. Leve as demandas da população. Isso aí ele vai fazer o que Exato. É a prioridade, como você disse, o que não é. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E é isso que o povo precisava entender. E outra, na hora de votar, ele tem a consciência disso. Então, eu vou postular meu nome a vereador. Quem for votar em mim, chega em mim e fala, mas você sabe que é ser vereador? Você sabe qual é o compromisso do vereador? Eu sei. Eu fui lá, eu fiz isso, eu estudei, eu fiz aquilo. Beleza, você vai ter meu voto. Porque se você não fez, você não vai ter meu voto. Eu acho que a população devia votar assim, como nos deputados, como em qualquer outra área. Para quê? Como o senhor disse, não precisa ser um doutor.
Nós não precisamos pôr empresário, doutor, nós não precisamos pôr nada desse jeito. Porque tem muito empresário que é mais burro que nós. Exatamente. Nós precisamos de pessoas comprometidas com as causas sociais. E saber o que vai fazer lá dentro. Isso que seria o mais importante hoje dentro de uma Câmara Municipal. Olha, Ezinho, 10 horas e 30 minutos, tem mais gente conectada com a gente aqui, ó. A Luciana Sebastião, a Alessandra Guzmão Doreto, o José Carlos Resina, a Jaqueline de Oliveira está mandando um bom dia a mim e ao doutor Ézio. Bom dia. A Lu Delgado lá em Rubião Júnior. A Fernanda Santana também está conectada aqui. São muitas e muitas gente conectada aqui. Tem hora que passa aqui que eu até perco já. Já passou o nome de um monte de gente aqui. Se eu não pude acompanhar, a Neide Magalhães ó, já tinha passado também. Se não dá tempo de ler aqui, vocês me desculpem. Agora, dentro de tudo isso que a gente vem falando, e a gente tem esse novo cenário político que vai vir para 2018, o senhor, dentro da Câmara hoje, o senhor assessor político, qual a relação hoje do Executivo e o Legislativo nesse ano de 2018 entre o Executivo e o Legislativo? O que o senhor vem percebendo lá dentro? Olha, o que eu percebi durante esse ano que passou, nós terminamos o primeiro ano dessa legislatura, todos os projetos encaminhados ao prefeito, toda a relação, todas as demandas, tirando, é claro que pode existir um ou outro desentendimento, uma outra rusguinha, assim, tudo, mas a relação foi muito boa. A relação foi muito boa porque foi uma relação de parceria e de bem comum, de intenções únicas. Para você ter uma ideia, chegou a ter uma vez uma reunião entre os vereadores e o prefeito, mas um happy hour que foi feito. Até a vereadora Rosiello, combativa do jeito que ela é, ótima vereadora, viu? Ela esteve presente, conversando com o prefeito já recebeu a Rose no seu gabinete para tratar de projetos, ele recebe os outros vereadores lá. Existe uma união de propósitos em prol da cidade, de modo que eu tenho muita esperança que essa legislatura, esse governo do Pardini seja repleto de sucesso, viu, Valério? Você vê, o Botucatu já está colhendo os frutos. Veja o que aconteceu esse ano passado. O Botucatu prosseguiu naquela linha de crescimento que o João Cury deixou durante os 8 anos de mandato dele. E o que eu acho mais legal, como você disse, ela veio aqui, a Rose, ela veio aqui, o pessoal fala assim, ela é contra o governo. Eu fiz essa pergunta para ela, doutor. Eu fiz para ela. A senhora ainda continua atuando dentro do ser contra, parte contrária? Ela falou, não, pelo contrário, eu defendo o interesse do povo. Eu vou defender o interesse do povo. Nunca eu vou ser contrário ao governo. Todos os vereadores lá, Valério, só te cortando um pouquinho, defendem os interesses do povo. Todos eles pensam assim. Mas é preciso ressaltar que é o seguinte, que a vereadora Rose, o vereador Trigo, eles fazem parte da oposição. Só que essa posição tem que existir. Porque se não existir, né? A pessoa pode até relaxar durante o seu mandato. É preciso ter as pessoas fiscalizando. O que acontece? Tem aquele velho ditado: quem ganha eleição governa, quem perde fiscaliza. Ela disse isso. Então aqui. O que acontece é o seguinte: ela fiscaliza, agora ela não faz uma oposição sistemática, eu sou contra só porque é do governo. Isso não é verdade. Ontem teve um projeto em sessão extraordinária que o prefeito mandou. Houve um voto a favor da vereadora Rose. Ela disse isso aqui, entendeu? Ela disse com as mesmas palavras também. Que você disse, ela disse aqui. Eu sou fiscalizadora, eu não sou oposição, eu vou fiscalizar. Então tem certas coisas, nós entramos no mérito da linha dos ônibus, E isso cabe o papel também do líder do governo, que no caso é o Carreira, que faz esse papel de convencimento com todos os vereadores, precisa pouco da base, não, mas com a oposição. Ele conversa com os vereadores da oposição para convencê-los e explicar do projeto, do porquê o projeto enviado pelo Executivo é importante para a população. Isso que é o que dá mais prazer do pessoal ver, porque hoje a gente vê a cidade de Botucatu, como você disse, ela continua caminhando. Ela não parou, ela não regrediu, ela não ficou estagnada. Ah, não, o Pardini chegou lá porque foi obra que o Mário Iello começou, eu não vou terminar. Foi a mesma coisa do João. Tá aqui, é do povo, vamos fazer. Aqui é do povo, vamos terminar.
E o Mário vem vindo nessa mesma sequência, claro, né, Ezinho? É assim que deve se proceder. Porque, veja bem, não adianta nada, porque foi o João, porque aí já está aqui os comentários, você sabe que a rede social todo mundo diz o que quer e fala o que não quer. E já tem, porque o Pardini já está de briga com o João, porque já teve um desentendimento não sei da onde, porque um já não está se bicando com o outro. Isso aí é vender notícia. Sim. Para mim é vender notícia, porque senão a gente estaria vendo aí uma cidade estagnada. Coisa que não está acontecendo. Não está acontecendo. Existe uma harmonia muito grande entre todos os poderes da cidade. Eu vejo isso de modo que o que acontece é muita fofoquinha, né? Isso existe mesmo, isso, faz parte. Isso faz parte. Não tem como acabar. Não tem. Olha, aqui tem mais gente. O Everson Alexandre Passos também está conectado com a gente aqui. Olha que bacana. Tem mais a Fernanda Santana. Agora 10 horas e 36 minutos aqui no estúdio da nossa Rádio Vitrine. Hoje estamos tendo a grata satisfação em receber o Dr. Ézio Fusco Júnior aqui, meu querido amigo Ezinho. Pôde aqui, aceitou nosso convite de prontamente e estamos aqui batendo um papo sobre o que vem acontecendo. E como a gente está dentro da Câmara Municipal ainda, a Rose, ela fez um comentário aqui sobre... Não sei se o senhor pode responder, ou está dentro do centro, com certeza está, que parece que o nosso prefeito terceirizou o serviço tapa-buraco. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Não, Valério, não estou sabendo. Assim. Ela disse que ela ia fazer um pedido, né, para que fosse montada uma comissão, para que se verificasse. Porque ela disse que tem lá os caminhões, tem as máquinas que estão paradas na garagem, que era para ser feito esse serviço de tapa-buraco na cidade, coisa e tal. E ela disse que estaria entrando, tanto é que está aqui gravado, né? Que ele estaria fazendo aí, ele parece que ele terceirizou uma firma para que fizesse esse serviço de tapa-buraco. Valéria, a vereadora Rose deve ter os motivos dela e tem que ser respeitado, ela que é vereadora, mas eu entendo, o que eu posso dizer é o seguinte, que tudo que é feito durante essa gestão do prefeito Pardini, ele olha custos. Então, se ele fez isso ou pretende fazer, é porque ele não quer tirar, imagino eu, tá? Essa pergunta deveria ser feita a ele. Tirar as pessoas da Secretaria de Obras de outras tarefas, de outros trabalhos, para fazer o tapa-buraco e deve ter feito estudo em termos de valores. Mas a vereadora Rose pode explicar isso aí com... Então, e ela disse que, aí eu disse a ela que depois que ela fizesse essa investigação, vamos dizer assim, que ela viesse aqui, né, para nos informar se isso é verdade, se não é. E outra coisa que ela disse aqui que é muito contra, que foi, e até hoje não conseguiu entender, aquele ponto de ônibus lá no Camelódromo. Aquilo está dando uma maior buchicha aqui nas redes sociais, a gente recebe todo dia denúncia de que foi feito aquele negócio lá que não serve para nada, não ajuda em nada, e tá uma bagunça total com aquele ponto de ônibus lá na frente do Camelódromo lá também. Prefeito nenhum faz uma obra se tiver demanda. Tá? E aí, mas então, o que foi feito lá, aquele ponto de ônibus, o pessoal tá reclamando que é altura, porque não pega a chuva do mesmo jeito. Bom, ela disse que também vai ser investigado isso dentro dessa investigação que ela vai fazer. Olha, tem mais gente conectada aqui, é o Rodrigo Martins. Ô, Rodrigão, muito bom dia, seja bem-vindo. Abraço, Rodrigo. O Marcelo Fábio Ferreira, o Toninho Zorzella também está aqui conectado conosco. Ezinho, olha, eu sei que você é um cara muito compromissado, nós já estamos com 1 hora de programa. Sim. Né? Eu sei que você deve ter muito trabalho para fazer ainda por dia. Eu queria agradecer muito de coração você ter aceito o nosso convite, vir aqui bater esse papo. As portas da rádio estão abertas a você. Quando você precisar, quiser divulgar alguma coisa, seja muito bem-vindo. Nosso papo foi muito produtivo, porque podemos conversar de política nacional, de política partidária, de política municipal, e é gostoso conversar com uma pessoa que a gente aprende. A gente fica sabendo, porque muita gente faz um monte de pergunta. Infelizmente, eu não sou político, não sou doutor, não sou advogado, muitas vezes eu não sei responder. E hoje eu tenho certeza que você pode responder a maior parte das pessoas que estão aqui junto conosco, que fizeram as suas perguntas. Olha, aqui tem mais um amigo aqui, ó. Conhece o Ideraldo Luiz? Bom dia, amigos.
Satisfação, Valério. Final de semana estamos por aí. Abraço, amigo. Oi, Dê. Tá lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Toda vez eu erro onde ele tá lá. O Ide também tá cada dia no lugar lá. Mas tá bom demais. Ezinho, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Agradeço de coração e espero que possa voltar mais vezes aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque vai ter muito assunto ainda a hora que chegar na nossa política aí, né, irmão? É isso aí, Valério. Eu que agradeço, queria te desejar boa sorte. Eu acho que o seu trabalho é inovador aqui na cidade de Botucatu. Eu acho que a cidade está comentando muito, a cidade está interessada no que está fazendo, tá? Eu queria desejar realmente muitas felicidades, que Deus te abençoe e te guarde nessa jornada sua, tá? E mandar um abraço para toda a população de Botucatu, tá? Agradecer a essa cidade que me acolheu desde pequeno, sabe? Eu realmente amo Botucatu, torço por a cidade, quero que essa cidade vá para frente e desejar para vocês uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu, Valério? Eu que agradeço de coração, Ezinho. Mais satisfeito do que nunca de você ter aceito o convite. Além da nossa amizade, a gente tem aí muitos anos de parceria. O Ideraldo Tapona é Porto Alegre, é verdade, é Porto Alegre que ele tá, não é? Toda vez eu erro, mas valeu, amigão. Um abraço, obrigado por ter conectado e estar junto com a gente aqui. Ezinho, mais uma vez, muito obrigado, fico muito feliz e nós vamos terminando por aqui. E agradecendo mais uma vez, mandando aqui, ó, tem mais uma mensagem aqui, mandando, né, o presidente Sérgio Ortiz, mandando um feliz aniversário, um abraço ao nosso querido prefeito que hoje comemora mais um ano de vida, o Sim Comercial de Botucatu, o Sérgio Ortiz, o secretário Marcos Oian e toda a sua equipe, mandando um grande abraço ao nosso prefeito Mário Pardini, muita saúde e muita paz. E agradecer aqui aos colaboradores do nosso programa, das nossas entrevistas, a Rodeio Store, o Felipe, o João, ao Achatudo aqui da João Passos, a Oremável Fiat, ao Pantanal Pesca, a Auto Posto Vila Jardim, a Elete Informática, a Barbearia Major, a AJ Veículos, do lado Juninho Manzini, a Correia Toledo e os 5 comerciários de Botucatu, que nos permite fazer essas entrevistas e o nosso jornal aqui dentro do prédio. Muito obrigado a todos, nós vamos ficando por aqui, agora 10 horas e 43 minutos, e vocês continuem com a nossa programação normal e voltamos com o nosso jornal. Tchau, tchau, fui, obrigado a todos, um abraço, tchau.